E aí? Bom demais a conta? Vamos prosseguir? Vamos continuar? Monitorização hemodinâmica invasiva do paciente. Dando sequência, a gente falou um pouquinho aí sobre PVC, sobre PAI e agora sobre pressão da artéria pulmonar. Ah, como assim? Qual que é a artéria pulmonar? É a artéria que sai do átrio direito e vai para dentro, sai do ventrículo direito, ventrículo direito, e vai para dentro exatamente, dos pulmões. E para lembrar, qual que é a artéria que sai do ventrículo esquerdo? Tá, e outra questão ainda importante. Sístole e diástole, lembram, né? Vamos ver se lembra mesmo. Pressão da artéria pulmonar é uma variável importante dentro da hemodinâmica, ela existe, ela é fundamental, pode ser empregada. E vai ser feita a medida dela a partir do momento que faz a oclusão da artéria pulmonar. E é a questão de medir essa pressão, porque ela vai representar a pressão do ventrículo esquerdo. Como assim? Artéria pulmonar, ventrículo esquerdo? Calma. Lembra de sístole e diástole? Em que ocorre o processo de contração dos átrios, enquanto os ventrículos estão em diástole. Aí quando os ventrículos fazem diástole, quando os átrios fazem diástole, os ventrículos fazem sístole. Eles fazem juntos, os dois. Então, a força de contração ventricular é que vai ser medida. E, claro, a pressão de saída sanguínea é a mesma do ventrículo direito e esquerdo. Então, no caso aqui, é trabalhado com a pressão da artéria pulmonar para significar aí o valor de pressão que sai do ventrículo esquerdo. Os objetivos dessa pressão é para avaliar a função do ventrículo direito ou esquerdo com relação à ejeção sanguínea, monitorar mudanças que possam acontecer no estado hemodinâmico do paciente, orientar os cuidados, orientar o tratamento que vai ser feito com a base medicamentosa e também até mesmo de uma forma não medicamentosa, fornecendo possíveis dados que vão levar aí a um prognóstico, que vão levar aí ao futuro, à evolução do quadro do paciente. E dar informações importantes sobre o estado volêmico, sobre o estado de circulação de volume e, claro, orientando o médico, o profissional, para repor ou não o volume no paciente. O importante é que dentro da medida da pressão da artéria pulmonar pode ser trabalhado o que você já sabe, você já viu, já estudaram, já há muitos anos atrás já estudaram isso aqui, que é a condição do débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que vai ser aí bombeado para o coração, que vai ser bombeado pelo coração no período aí de 1 minutinho. O débito cardíaco, DC, é igual à frequência cardíaca, o número de batimentos, vezes multiplicado pelo volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que vai ser bombeada durante 1 minuto. Aí você tem o débito cardíaco. Nessa continha você consegue saber qual que é esse volume ejetado de sangue. É medido o débito, tá, por um catéter chamado de Swan-Ganz, que ele pode ser trabalhado. É um catéter que é feito a medida por um processo de termodiluição, onde existe um termistor na pontinha do catéter, um leitor de temperatura, que vai medir aí a velocidade e a própria quantidade de líquido com uma temperatura um pouco mais baixa do que a temperatura sanguínea, passa pela ponta do catéter. Ele vai ser inserido dentro da estrutura cardíaca, vai ser liberado em uma parte distal, em uma parte proximal do orifício, uma quantidade de soro de baixa temperatura, e quando esse soro passar pela ponta será feita a leitura do volume e da quantidade para saber exatamente qual que é esse valor de débito. É um sistema que é ligado diretamente ao próprio monitor multiparamétrico. O método de termodiluição é que vai indicar aí a diferença de temperatura entre o que foi infundido e, claro, entre o volume circulante, entre o sangue do paciente. Um líquido injetado na via proximal, na via mais próxima da inserção do catéter, na via mais próxima da área onde foi colocado o catéter, passa pelo sensor que fica na ponta, na parte distal, e vai registrar a velocidade e, claro, o fluxo que passou por aquela região, fazendo o cálculo desse débito cardíaco. O método de termodiluição ele será mais confiável, será mais exato, quanto maior for a diferença de temperatura. Então, quanto mais alta for essa diferença, melhor e mais eficaz vai ser
A medida é utilizado soro gelado de abaixo de 15 graus para fazer essa mensuração. E este soro é colocado em uma cuba rim e um termômetro e que estará conectado ao catéter de Swan-Ganz imerso nesse soro gelado para mensurar aí o valor de temperatura, para saber exatamente aí qual é a condição de temperatura que vai ser empregada. Esse método é feito 3 medidas de débito, tá? E claro que os valores podem oscilar entre si no máximo aí de 10%, é a média que é utilizada eletronicamente. Considerando o débito das 3 medidas, tá? Deve ser feita aí uma média para saber exatamente do débito e claro, essa medida sempre no final da expiração. Quando o paciente está expirando, aí faz a mensuração desse débito cardíaco. Quando há uma redução do débito, quando o débito está reduzido, está diminuído, a quantidade de ejeção é pequena, é pouca, existe aí uma redução do sangue que está sendo bombeada para o coração, tem uma quantidade pequena de sangue ali que está chegando. É considerado um débito diminuído, uma possibilidade, quando o volume fica, no cálculo que é feito, abaixo de 4 litros por minuto. É considerado um baixo débito. E claro, esse débito diminuído pode indicar aí uma possibilidade de hipertensão, choque cardiogênico, um quadro de uma arritmia ou até mesmo uma insuficiência cardíaca. São possibilidades que surgem por essa redução de débito cardíaco. Agora, quando o débito ele está aumentado, quando o débito ele está com um aumento do fluxo sanguíneo, ele vai ter um volume aí superior a 8 litros por minuto. E pode indicar um quadro aí de taquicardia. E pode indicar que o coração está trabalhando de uma forma muito acelerada, fazendo com que haja uma circulação intensa do sangue. É uma condição de saúde rara, está relacionada aí com alguma dificuldade do débito de manter essa demanda, exigindo mais do que o coração oferece, exigindo mais do que o coração consegue gerar. Então é uma possibilidade. O mais comum é trabalhar com a redução do débito, que vai indicar uma série de patologias que devem ser cuidadas e tratadas. Tanto a medida da pressão da artéria pulmonar quanto do débito cardíaco são feitos pelo catéter de Swan-Ganz. E agora, que catéter que é esse? Como que ele é? Ele é doido demais, ele é muito legal, ele é bacana. O catéter de Swan-Ganz é um catéter venoso que dá certo, ele dá para medir, dá para fazer a mensuração de pressões no átrio, dá para fazer a aferição do ventrículo esquerdo de múltiplas vias, dá para fazer a medição geral do paciente. Permite aferir a pressão da artéria pulmonar, permite aferir débito cardíaco e até mesmo a própria temperatura do sangue, a temperatura interna do paciente. Permite administrar medicamentos porque ele é múltiplas vias e é inserido ou subclave direita e esquerda ou nas jugulares direita e esquerda. Jugulares ou subclave para chegar diretamente à estrutura de veia cava superior e claro, como ele é Swan-Ganz, para trabalhar com a inserção no átrio direito, podendo passar pela válvula, qual que é? Átrio direito é válvula tricúspide para o ventrículo direito, passando pela artéria pulmonar para fazer a mensuração da pressão que existe lá dentro. Então é possível fazer essa transição do catéter lá dentro. O importante na inserção desse catéter é estar acompanhando o monitor multiparamétrico, porque à medida ele vai entrando dentro do sistema cardiovascular, que ele vai entrando no coração, no átrio, ventrículo e na artéria, o traçado do eletro, o funcionamento eletrocardiográfico, ele vai sofrendo modificações, ele vai sofrendo alterações. Então, é nesses pontos de mudança das oscilações é que o profissional tem um acompanhamento melhor do posicionamento adequado desse catéter. Esse é o catéter de Swan-Ganz, tá? Onde ele possui os pontos de inserção que podem ser usados tanto para a medida da PVC, quanto para a medida da pressão da artéria pulmonar. Existe uma via para fazer a medicação, a via distal, a via proximal, um termistor, que vai ser feita a leitura de temperatura com o sensor que existe na extremidade, e vias de medicação. O que eu falei com vocês, que o catéter de Swan-Ganz é de múltiplo lumen. Esse catéter aqui, ele tem 5 lumens diferentes e é a via de leitura do termistor. Eu poderia falar que tem 6 vias diferentes, mas são 5 utilizáveis e uma de leitura direta. O catéter de Swan-Ganz vai ser indicado quando existe alguma complicação na musculatura cardíaca
originária aí de um possível infarto que o paciente apresente. Vai ser usado para o infarto propriamente dito no ventrículo direito, quando tem uma insuficiência cardíaca associada a um quadro até de hipertensão pulmonar, uma insuficiência cardíaca refratária em ocorrência de outra patologia. Choque hipovolêmico, um choque em que existe uma redução do volume circulante e uma instabilidade hemodinâmica do paciente, uma instabilidade de volume em circulação. Tá? Por exemplo, o paciente está com alteração de proteína sanguínea e aí ele está acumulando muito líquido fora da célula, no espaço intercelular, desenvolvendo um edema. Isso faz com que haja uma redução acentuada do volume circulante, há uma liberação muito grande de urina ou uma retenção muito intensa. Então isso altera consideravelmente a estrutura hemodinâmica. Alguns casos de politraumas, pode ser usado em choque séptico. Claro que vai ser usado em insuficiência respiratória, hipertensão intracraniana e também, se for feito aí algum transplante hepático ou cardíaco. São possibilidades para se utilizar quando for utilizar, o catéter de Swan-Ganz. Complicações com esse catéterzinho: pneumotórax e hemotórax, principalmente na inserção, na colocação desse catéter na subclávia. Infecções por ser um catéter central, então cuidado é importante na inserção, na manipulação. A inserção do catéter e a passagem dele da veia cava para dentro do átrio, do ventrículo, arritmias. Pode acontecer uma perfuração do próprio miocárdio pelo fato do catéter estar sendo inserido ali dentro do coração. Embolias podem ser geradas pela presença desse catéter. E aí vem lesão na estrutura de artérias, na estrutura venosa, pode comprometer veia cava superior, parede atrial, a válvula cardíaca, pode comprometer a artéria pulmonar. Endocardite, devido aí à inserção do catéter, uma possibilidade de alguns micro-organismos migrarem junto ao catéter para dentro do coração. Infarto pulmonar e várias outras possíveis. Tá? Agora, vai trabalhar com Swan-Ganz? Tem que tomar cuidado aí com as condições do monitor, com as alterações, e pode ser feito aí um raio-x de controle para saber exatamente se a complicação foi relacionada aí à punção e, claro, o posicionamento da extremidade distal do catéter. É uma possibilidade, mas observando o monitor é possível saber exatamente, é possível ter conhecimento de onde está localizado esse catéter. Turma, então nesse momento a gente termina essa parte da mensuração de débito e da pressão da artéria pulmonar. E não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre pressão intracraniana e dar sequência na monitorização invasiva do paciente, monitorização hemodinâmica. Então, um abraço a todos, fica comigo e vamos estudar. Até!